gente comentar essa partida e também a expectativa da próxima rodada do Atlético é ele, Lucas Sanches. Boa noite mais uma vez, pessoal. Um abraço para todo mundo ligado no Antes do Apito. Como eu disse mais cedo, o Atlético já está em Brasília e encerrou a preparação para a partida contra o Itabirito no estádio Mané Garrincha, 4h30 da tarde deste sábado. O Filipão pode precisar fazer algumas alterações no time, mas por questões físicas, nada especificamente ligado a lesões. O Atlético jogou na quarta-feira à noite, empatou na Arena MRV contra o Tombense e agora já joga no sábado à tarde contra o Itabirito no estádio Mané Garrincha. Para isso, é possível que o Saraiva assuma a lateral direita no lugar do Mariano e no meio de campo a gente também pode ter algumas mudanças. Talvez o Batalha comece jogando e também tem a possibilidade do garoto Alisson ganhar um pouquinho mais de minutagem com o Filipão. Lembrando também que a gente pode ter um desgaste muito grande, especialmente do Gustavo Scarpa, do Igor Gomes, jogadores que vêm jogando muito e por conta desse curto intervalo de tempo podem ser um pouco mais preservados para essa partida do fim de semana. Um provável time do Atlético teria o Everson no gol, à direita com o Sarabia ou o Mariano, claro, na zaga. O Gemerson está de volta, deve fazer dupla com o Igor Rabelo e o Guilherme Arana na esquerda. A meiuca do Galo com Otávio, possivelmente o Batalha ganhando também um pouco mais de espaço. E aí logo à frente deles, o Gustavo Scarpa e o Igor Gomes, com a possibilidade do Alisson entrar no lugar de um deles. Lá no ataque, a dupla já consagrada do Atlético com Hulk e Paulinho. O Galo, lembrando, líder do Grupo B do Campeonato Mineiro, empatado com o Vila Nova, mas claro, segue em busca dos 3 pontos para poder distanciar um pouquinho a mais dos concorrentes. Combinado? Abraço para todo mundo e um ótimo programa. Outro para você, Lucas. É isso, gente. O Atlético empatou com o Tombense na abertura dessa quinta rodada. Eu acho que nós temos os gols aí, né? O Tombense saiu na frente com Ednei e o Alisson empatou para o Atlético. E quem estava nesse jogo foi você, né, Edu? Estava, comentando. E o jogo foi ruim. Bem ruim, o Atlético jogou mal. Mais uma partida que ficou devendo, o torcedor saiu pé da vida, vaiou jogador, vaiou time. E o Tombense fez um jogo muito correto, né? Aliás, o Tombense pecou na finalização, porque se tivesse caprichado um pouquinho mais, principalmente o Igor Bahia, poderia ter vencido o Atlético na Arena MRV. Aliás, Dani, foi o primeiro empate da história da Arena MRV, né? Até então não havia acontecido empates na Arena, se o Atlético ou ganhava ou perdia seus jogos. Então, o primeiro empate com o Tombense. O Tombense ficou com um jogador a menos no segundo tempo e por muito pouco não fez o 2-1 com um jogador a menos com contra-ataque. Então, o Atlético estava bem bagunçado, desorganizado, com muita dificuldade de criar. Outra vez, pegando uma equipe fechada e tendo muita dificuldade de quebrar a linha, de ultrapassar o sistema defensivo do adversário. Tomou o primeiro gol cedo, o que dificulta ainda mais, né? Se o Tombense estava pensando em sair um pouquinho para o jogo, faz um gol aos 2 minutos, aí que segura mesmo e passa a se defender com muita gente, todo mundo jogando atrás da linha do meio de campo. E no segundo tempo, o Filipão começa a fazer as alterações, né? Ele tira o Mariano, que estava amarelado, coloca o Edenilson improvisado de lateral direito, tira o Otávio amarelado, passa a jogar só com o Batalha de primeiro volante. E aí que eu acho que o Filipão acertou e pode repetir mais vezes no Campeonato Mineiro, até para começar a criar alternativas para o que ele tem de ideia de jogo, de esquema tático para esse Atlético. Ele voltou com um volante, 3 jogadores, uma linha de 3 jogadores à frente do Batalha e a dupla de ataque Paulinho e Hulk. No segundo tempo ele reaproximou o Paulinho do gol, centralizou um pouco mais o Paulinho. Por quê? Como ele jogava com 3 jogadores às costas do Paulinho e do Hulk, ele tinha um jogador para fazer o lado esquerdo, ultrapassando como um ponta, o Arana, que não fez, mas nesse sistema de jogo é o que deveria ter feito. O Arana tem um início de temporada muito ruim. As críticas ainda não apareceram ao lateral esquerdo do Atlético porque ele é o Arana, mas porque está jogando muito mal. O Arana tem acrescentado muito pouco ao Atlético. Raros são os lampejos do Arana, de Guilherme Arana mesmo, aquele jogador de seleção. Então está devendo ainda nesse início de temporada. E quem fez o lado direito era o Alisson, garoto da base que teve oportunidade, já que o Pavão foi negociado. Então o Atlético tinha o jogo de lado de campo com o Alisson e poderia ter tido mais com o Arana na esquerda, com o Scarpa mais centralizado, caindo pela direita, e o Igor Gomes pela esquerda, centralizando. Então você tem a capacidade de jogar por dentro, com os 2 meias, Igor Gomes e Scarpa, nesse sistema de jogo. Você tem o seu primeiro volante resguardando o sistema defensivo com o seu lateral direito, que pode subir menos, já que você tem um ponta pelo lado direito, e mantém sua dupla de ataque.
Deu certo em determinado momento contra o Tombense, o Atlético sofreu sem a bola, porque parece que não trabalha isso no dia a dia, mas eu acho que é uma alternativa que o Filipão apresentou nesse segundo tempo contra o Tombense e que poderia utilizar mais, principalmente em se tratando de Campeonato Mineiro, onde os adversários são inferiores. Aqui, o Dani, antes do apito, mas depois da turma do bate-bola, né? Eu perguntando pro Edu. Porque você analisou o time todo. Mas e a dupla de zaga? Porque nós passamos a semana toda falando, o Atlético vai jogar com a dupla de zaga reserva. Não vai jogar o Lemos, não vai jogar o Gemerson, vai jogar Fux e Rabelo. E a gente sempre colocou, o Atlético tem 4 zagueiros bons aí, todo mundo em condição. O que você achou do desempenho do Rabelo e do Fux? Ô, Léo, o Atlético jogou com a linha muito alta, né? Então o Atlético sofreu contra-ataques. Na bola parada, houve o erro do tempo de bola do Igor Rabelo, ele que dá a condição pro Ednei fazer o gol, e o Denilson falha ao olhar para a bola. Por trás, olha para a bola, então vai marcar a bola ao invés de marcar o jogador. Né? Isso é erro básico, é o beabá do futebol, você aprende na escolinha. Eu aprendi com o Laércio lá no Pio 12. Você não marca a bola, não, você marca o jogador. E o Edenilson acabou marcando a bola. Mas não são os titulares, né? O zaga titular do Atlético é Gemerson e Lemos. O Lemos não volta agora. Acho que volta o Gemerson para jogar ao lado do Igor Rabelo. Mas assim, o Atlético sofreu muito, mesmo com contra-ataques do Tombense. Então não é uma característica da dupla de zaga. Qualquer zaga ficaria mais exposta. Estava muito exposta. É um erro do sistema defensivo, um problema do sistema defensivo, que eu até entendo ter ficado exposto, porque tomou um gol com 2 minutos. Né? Jogando contra o Tombense na Arena MRV, se o Filipão não fizesse o mínimo, que era pelo menos expor o time dele, ir para cima e contar com a qualidade dos caras em campo, aí ficaria complicado. Mas pro jogo em Brasília, eu acredito em Gemerson e Igor Rabelo. Ô, Léo, e pra você, o que tá acontecendo com esse Atlético desse começo de temporada? Então, Dani, eu acho que o início do Atlético é bem frustrante, né? Porque o Galo terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado como o melhor time do campeonato. Ele não foi o campeão brasileiro, mas ele terminou o ano jogando melhor. A arrancada do retorno, a consistência defensiva, a fase do Paulinho, né? A fase do Hulk é chovendo molhado. Mas a artilharia do Paulinho, o Igor Gomes, que entrou na reta final ali e conseguiu dar jogo pelo lado esquerdo, a expectativa também aumentou com a chegada do Scarpa. Eu acho que às vezes existe uma certa precipitação em cobrar do Scarpa que ele seja o jogador que a gente viu no Palmeiras, mas é importante constatar que ele ainda não jogou no Galo ainda uma partida digna de Scarpa, longe disso. Então, é frustrante porque os concorrentes do Galo, o Cruzeiro e o América, eles teriam de estar atrás do Atlético. Porque eles começaram um trabalho novo, com um treinador novo, com alguns jogadores novos. Então, o normal seria que Cruzeiro e América tivessem mais dificuldades, não o Atlético. E dificuldades em termos de resultado mesmo. Porque, fisicamente, os 3 começaram praticamente a pré-temporada juntos, estão no mesmo nível físico, né? Um pouco mais, outro pouco menos. Mas a qualidade que sobra no Atlético, que falta muitas vezes ao América, que falta às vezes no Cruzeiro, sobra no Atlético. E o Filipão já estava no ano passado no Atlético. Então, é normal que o sarrafo tenha sido colocado mais alto. E, pelo contrário, ele está mais baixo. A campanha do Galo é pior que a do Cruzeiro, pior que a do América. E o Atlético só é líder do campeonato. Como é que foi a expressão que você usou, Du? É o líder culposo do grupo dele. É liderança culposa. Não tem intenção de ser líder. Pois porque tá caindo no colo ali, porque o Atlético tem jogado mal. E tira o jogo contra o Cruzeiro, que acho que é um jogo mais pesado, é diferente. E não tira o mérito de nenhum adversário, do Tombense, do Patrocinense. Mas pelo elenco que o Atlético tem, ele tinha que estar entregando mais. Já. Podia não estar passeando no campeonato, ganhando de todo mundo, mas era importante que estivesse entregando mais. E aí acho que a direção do Atlético precisa ter, nesse momento, e ela vai ter muito trabalho, porque acabou de sair o diretor de futebol, então que ela saiba detectar quais as falhas estão acontecendo no processo ali do futebol do Atlético. Por quê? O Filipão vira um vilão. Né? Para o torcedor, o Filipão é o grande vilão. Porque o time do Atlético tinha que jogar mais para frente, porque o Atlético não está ganhando e tudo. Eu acho, e tentei simplificar isso no Rádio Esportes, que os times do Felipão nunca encantaram. A gente fala isso muito na turma do bate-bola, né? Mas os times do Felipão entregavam resultado.
Então, se ele não encanta e não entrega o resultado, tem uma falha no processo aí. Porque os times dele entregavam resultado. Ainda é cedo? Mas são 5 jogos onde resultado, e não só 3 pontos, resultado de qualidade de jogo, resultado ali no campo. Eu acho que tem que existir uma cobrança assim. Sabe, o que está acontecendo, qual que é a dificuldade, por que não estamos jogando assim, porque a cobrança tem que existir. Não ao ponto de que o Filipão agora já não presta mais, troca o treinador e tudo. E acho que do mesmo jeito com os atletas. Com nenhum atleta agora, você fala, esse não serve, esse não dá, mas é importante detectar. Paulinho, ano passado você terminou, você foi artilheiro do campeonato, esse ano você não fez nenhum gol ainda. E não é porque o time não criou, você perdeu algumas chances. Tá tudo bem, é o posicionamento, tem que ficar mais perto do Hulk, tem que ficar mais distante, É isso. Eu acho que o Atlético precisa detectar o porquê que as coisas não estão acontecendo. Porque simplesmente aguardar que Hulk e Paulinho resolvam tudo é muito pouco pro Atlético. E eu não sei se essa fórmula vai funcionar de novo, não. Eu posso tentar trazer o que eu detectei até agora, que eu acho que pode estar freando o Atlético. O Atlético do Filipão joga nesse 4-4-2, com 2 volantes, 2 meias. Uhum. O que eu acho que está acontecendo? O Filipão está travando o potencial individual dos seus jogadores. O Filipão, quando eu falo, é porque ele é o técnico, é ele que trabalha no dia a dia. Mas a comissão, a distribuição tática e de funções dentro de campo, eu acho que elas travam o que os jogadores podem entregar de melhor. Vamos lá. Vou falar dos jogadores do meio para frente, incluindo aí o Arana. Você tem o Igor Gomes, que o melhor lado do Igor Gomes, para ele jogar, é o lado esquerdo. Porque o Igor Gomes é um jogador que faz a diagonal para dentro, ele joga por dentro, melhor. O Igor Gomes tem jogado do lado direito. O melhor do Scarpa é o lado direito, porque ele tem o pé contrário ao do Igor Gomes e faz a mesma função. Então e ele está jogando do lado esquerdo. Então, primeira coisa, invertendo os caras. Eu acho que simplificaria colocar cada um na sua. Porque você vai jogar nesse 4-4-2, com esses 2 meias. Põe os 2 meias que vão jogar por dentro, o Igor na esquerda e o Scarpa na direita. A partir do momento que eles fecham por dentro, eles abrem um espaço para os laterais subir. Aí que entra o Arana. O grande potencial do Arana como lateral é o apoio. Uhum. O Arana é um lateral que apoia muito bem, chega muito bem na área, finaliza bem, tem um bom cruzamento. Quando o Igor Gomes joga na esquerda, ele embola, porque ele não joga por dentro, ele joga por fora. Não, quando ele joga na direita, ele embola. Quando ele tá na esquerda, é o correto. Ele vem trazendo pro meio e fica o corredor pro Arana. O Scarpa. Quando eles vão, o Igor pro lado direito, né? Na perna direita, ele mata o lateral. Exatamente. E o Scarpa vai também mata o lateral. Aí acaba matando o jogador, acaba embolando. E quando você abre esses 2, eles não são pontas, né? E alguém vai ter que cair. Tem velocidade, não vai na linha de fundo. Não são os pontas, não são os jogadores do 1 contra 1. Aí quem acaba caindo e saindo de onde ele se dá melhor é o Paulinho. O Paulinho tem caído muito pro lado do campo. Então, eu acho que ao invés de potencializar a individualidade, tá tirando potência desses caras. E o Atlético do Filipão, o ano passado, dependeu muito da individualidade de vários jogadores. E não tem o Zaratio nesse momento, né? Então, eu acho que você pode simplificar, colocando o Igor na dele, o Scarpa na dele, deixando o Paulinho mais próximo do Hulk, fazendo com que o Atlético jogue pelo lado esquerdo mais em função do apoio do Arana, que está muito discreto nesse início de temporada, para tentar melhorar. Mas assim, Léo, é o que a gente detecta. Eu não tenho dúvida que lá dentro do Atlético eles façam esse tipo de observação. Filipão, na coletiva contra o Tombense, falou que dá total liberdade para Scarpa, Igor, Paulinho jogarem no posicionamento que quiserem. Eu acho isso também é errado. Quando você dá muita liberdade, o jogador acaba não sabendo qual a função que vai fazer, embolando. Não, você tem que ter ali. Você não precisa ser o jogo posicional, o jogador não vai sair dali daquela posição. Mas você tem que ter um mínimo de uma função mais pré-definida no campo. Não, você vai jogar aqui pelo lado esquerdo. Eventualmente, você vai cair pela direita. Às vezes você vai bater um escanteio lá, você fica pelo lado, o outro... Seu companheiro ficou do lado de lá, você vem Exato. Então, acho que a distribuição em campo nesse momento do Atlético está travando o potencial individual desses jogadores. Você acha isso também, Léo? O elenco é de qualidade, a gente sabe. Mas é o esquema tático ali que está errado? Eu concordo com o Du. E isso é raro, né? Quem acompanha a turma do bate-bola sabe que é raro. Só quando você tá certo, Du, aí eu concordo. Mas, Dani, eu acho que é muito mais fácil para resolver um problema de time de futebol quem tem qualidade no time.
né? Se o América ou o Cruzeiro tivesse vivendo a mesma situação, a vida do Larcamon, a vida do Cauã é mais difícil que a do Filipão. Eles não têm o tanto de qualidade à disposição, não. Agora, verdade seja dita, o Filipão também já não tem aquele tanto de qualidade, não. No papel, você olhava para o Atlético e falava, ó, lá na frente, Paulinho, Hulk, Vargas, Kardec, Pavon foi embora, Kardec e Vargas estão fora dos planos. Então, hoje o Atlético é Paulinho, Hulk, Alisson, né, que é o mais próximo de uma realidade, e o Isaac, que é atacante, o Cadu. Né? Então, esses são os atacantes que o Atlético tem. E o molde de jogo do Filipão, o modelo de jogo do Filipão, sempre foi um jogo que prioriza a defesa. E não adianta a gente ficar questionando isso, não, porque o Filipão tem 75 anos, desses aí 50 e tantos de bola, sempre assim. O problema que está acontecendo é que o Atlético não consegue encontrar nos jogos soluções quando ele é tirado de uma zona de conforto. O Democrata não causou incômodo para o Atlético, e o Atlético fez o gol no início. Foi um passeio. Agora, o Cruzeiro tirou o Atlético da zona de conforto. O Cruzeiro marcou pressão à saída do Galo. O Galo não sabia sair. Aí o Atlético ficava dando chutão. Ou não foi? Você viu o que o América fez com o Cruzeiro no início? Ontem, o América saiu marcando o Cruzeiro em cima. Se repetir isso com o Atlético... O Galo, se o Atlético não tiver treinado... Vai ser filme repetido. Vai ser filme repetido. Então, são essas questões. E é por isso que eu não gosto do radicalismo de, troca o treinador, o Filipão não serve, nada. Mas eu entendo a bronca com o Filipão, sim. Porque você pode jogar de maneira defensiva, mas você precisa ter uma estratégia bem definida. Você precisa, o Du usou o termo, potencializar os seus caras. Você pode ser um treinador que arruma muito bem a defesa, mas os seus caras de ataque, que são muito bons, você tem que falar com eles. O que vocês precisam? Como que funciona? Vamos lá. E isso não está acontecendo. E, aliado a isso, a bola não entrar também. Porque se no clássico contra o Cruzeiro, aquele lance do Paulinho com o Rafael Cabral entra, é um outro jogo. Né? O Paulinho podia ter ganhado o jogo para o Atlético contra o Tombense. Né? E aí não estou personalizando só no Paulinho, não, mas também acho que o Paulinho precisa fazer os gols. Paulinho foi de uma boa aposta do Galo para uma desconfiança para artilheiro do campeonato. O sarrafo do Paulinho subiu lá em cima agora. É para dividir o ataque com o Hulk mesmo. É isso que se espera. Paulinho, troféu Guará. O jogador da temporada foi o Paulinho, não foi o Hulk, não. Um cara para ser artilheiro num time que tem o Hulk jogando, é porque ele jogou muita bola. Então, o Paulinho precisa, assim como o próprio Hulk. O Hulk não jogou bem contra o Tombense, não. O Hulk ganhou o jogo lá contra o Atlético sozinho, mas ele não tem jogado tudo que pode. Então, você coloca nessa cumbuca a dificuldade que tem o Filipão. E se os caras não estão conseguindo resolver, o resultado é uma pressão e um jogo que não será fácil amanhã, tá? Não será fácil. O América, que é líder do campeonato, o América não ganhou de quem? Do Itabirito. Do Itabirito, jogando no Independência. E o Emerson Romano comentou o jogo, me recordo no outro dia aqui, conversando com o Romano falou, Léo, o jogo não foi ruim, o jogo foi bom e o time do Itabirito é um bom time. Ou seja, vai dar trabalho pro Galo amanhã. Daqui a pouco nós vamos falar mais, então, dessa rodada que vai vir, né?